E aí a gente tem sempre a referência daquelas pessoas que vão para frente da batalha, da tropa, aquelas pessoas que se unem, que têm uma característica, um plano comum. Vivi minha vida 10 anos na carreira militar, sendo comandado e comandando homens. E nós falávamos que nós tínhamos um espírito de corpo. Sabe como é que começa o espírito de corpo? Na tropa. E a tropa não pode estar dispersa. Eu vou pedir para que vocês venham mais para frente. Fiquem aqui enfileirados, cadeiras lado a lado, ombro a ombro. Unam-se. Fortaleçam-se. Fortaleçam. Porque o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Quero pedir para que vocês se coloquem de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Tudo pertence ao Senhor, tudo vem dele. Toda a glória é para Ele, não é para o homem, não é para mim, não é para você. Eu quero te convidar que você abra o seu coração. Quero pedir aqui licença ao nosso líder, o Daniel, para a gente orar. Pode ser? Queria que você fechasse seus olhos e a gente vai entregar esse culto ao Senhor. Pode vir, irmão. Dani, pode vir orar. Queria que você fechasse seus olhos, já entregasse a sua vida ao Senhor, adorasse. Se adore, bendiga o nome do Senhor e consagre a sua vida no altar do Senhor. Esse culto, ele é dos homens, mas é para Deus. Que assim seja na nossa vida. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor dos exércitos, a Ti confiamos nossas vidas, Senhor. Em Tuas mãos está o destino da humanidade. Em Tuas mãos está a vida eterna. E no nome do Seu Filho, Jesus Cristo, está todo o poder e autoridade. E é nesse nome, Senhor, que declaramos a vitória para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que restabelece. O Senhor é o Deus que fez todas as coisas. E é o Deus que pode renovar todas as coisas. Renove o nosso espírito, o mesmo espírito que o Senhor nos deu, de poder, um espírito de equilíbrio e um espírito de amor, um espírito que é capaz de vencer todas as coisas em nome de Jesus. Que o Senhor consagre a vida de cada um que aqui está, Senhor, porque o Senhor tem dado cuidado em todos nós. Guarde, Pai, as famílias, guarde, Pai, os trabalhos, guarde as finanças, guarde o ministério, Pai. Guarde todos nós, que cada louvor que for celebrado aqui seja agradável ao Teu coração, Pai. Que o Senhor traga a nós tudo aquilo que precisamos ouvir. Aleluia. Abra nossos corações. Te pedimos, te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar juntos. Seja um grande coral. Eu quero te convidar para que cante junto, em nome de Jesus. Vamos cantar. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Juntos! Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair, cante, em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que o reino do Senhor se estabeleça entre nós, na sua igreja, sua noiva. Cantemos! Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Cantemos! Aplauda o Senhor. Toda a honra, glória, poder e majestade, Senhor. A glória é tua, o poder é teu. Que o Senhor derrame a sua unção sobre a sua igreja. Que o Senhor derrame da porção da sua unção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não está aqui por acaso. Lembre que Deus concedeu a você, a nós como homens, o sacerdócio da nossa casa. E o que eu quero pedir a você é que você ore ao Senhor, para que, se por algum motivo você ainda não consegue ser a autoridade, ser o sacerdote do seu lar, que você abra o seu coração e permita que Deus trabalhe isso em você, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Porque é um chamado do Senhor, é um propósito que Deus tem para todo homem que se curva diante da sua força, do seu poder. E tudo aquilo que Deus concede a mim e a você, existe um propósito, e Deus guardará o propósito dele através de você, que se cumpra em nome de Jesus. Receba a unção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Perto quero estar diante deste teu altar, pronto pra seguir
imbatível. Vamos declarar mais uma vez, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Agradeça ao Senhor. Traga de júbilo ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Somos mais que vencedores. Meus irmãos, vamos apresentar e queremos agradecer a presença do nosso ilustríssimo pastor, Washington Rodrigues, do nosso preletor, capelão militar, Jorge Lacerda, e de todos vocês que aqui estão, e também dos ministros dessa igreja. Eu acredito que cada um já se conhece, mas, sai do seu lugar, dá um abraço, aperta a mão do seu amigo que está do seu lado. Agora aperta do outro também, vai para o outro lado. Sejam muito bem-vindos. Coloca o nosso próximo slide, Murilo, por favor. A pergunta que nós lançamos foi: como você vai vencer? E com toda sinceridade, o que eu venho passando por alguns dias, talvez meses, é um vale. Todos nós passamos por vales. Quem está passando, alguém já passou. Quem nunca passou por um vale aqui? Um vale. Hã? Tá no céu, não tá? Tá no céu. Tá no céu. Podem sentar, por favor, pessoal. Pode sentar. E é nos vales que nós nos fortalecemos. Mas só que às vezes a gente não consegue ter um entendimento para ter a resposta adequada para essa pergunta. E aí um versículo que eu separei foi para encorajar vocês, para que vocês tenham entendimento do que a gente está lutando, como é que a gente vence. Porque eu vou te falar com toda sinceridade. Eu acredito que vocês vão saber do que eu estou falando. Porque eu emprego todas as minhas forças para eu poder ter um resultado. Eu emprego todo o meu conhecimento e busco mais conhecimento para eu ter um bom resultado. Mas só que no vale o resultado não vem. Ele não vem. É uma característica dos homens. Você vê poucos homens num culto. Porque muitos homens, com certeza, estão ainda lutando nos seus vales. Alguns descansando, obrigatoriamente, à base de medicamentos, à base de qualquer outro artifício. Mas, com certeza, a primeira questão que vem é: cara, eu estou cansado, é sexta-feira. Eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho os meus propósitos. E aí, Efésios 2, 1, 3... começa assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Coloca outro slide, Murilo. Murilo, passa outro slide, por favor. Estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Você conhece o seu inimigo? Com quem você está lutando? Olha a dica aqui: a presente ordem deste mundo. O príncipe do poder do ar, que é o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Quem será? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. 3 inimigos tem nesse versículo. 3. A presente ordem deste mundo, esse príncipe é o diabo, e o outro inimigo é você, a sua carne.
a qual habita o Espírito Santo de Deus. E se você for começar a entender quem são esses inimigos, você precisa conhecer, porque Ele te conhece. Sabe exatamente a tua postura, Ele consegue ler perfeitamente como é que você sabe, o que você está... Ele consegue imaginar o que você está pensando, só pela tua postura. Porque Ele conhece exatamente a natureza, como foi constituída. Ele não entra nos seus pensamentos. E Ele te seduz e conspira contra você. São os seus inimigos, eles que estão lutando contra você. Pô, mas só que eu não aguento mais a minha esposa. Eu não aguento mais os meus filhos. Só vivem com ingratidão atrás de ingratidão, desobedecendo atrás de desobediência. São intolerantes, não me obedecem. Não tenho condição de colocar qualquer tipo de mantimento dentro da minha casa. Você tem o seu problema específico, mas o seu inimigo não é a sua família. O seu inimigo são 3 que você precisa conhecer profundamente. Próximo slide, por favor. Conhecendo os seus inimigos, era assim que a gente fazia. Era um ditado que tinha: olha, você quer ganhar um campeonato, você tem que se conhecer primeiro. E aí você tem a possibilidade de vitória. Você quer triunfar mesmo, você tem que se conhecer e conhecer o seu inimigo. Você tem mais possibilidade de vitória. O problema é que quais as armas que eu vou lutar para essa vitória? E aí em Efésios 6, Paulo vem falando das palavras. Quais são as armaduras de Deus? Nosso pastor Lacerda, ele já vem falando: caramba, esqueci a minha arma em casa. E não, minha Bíblia está aqui. É a palavra de Deus que é a espada que você precisa lutar. Mas, meus irmãos, você conhecer o inimigo, ter a arma, mas não possuir o treinamento, do que adianta? É colocar uma faca na mão de um menino. Você não saber manusear as armas que Deus tem para você, você vai ficar você vai ter mais desvantagem ainda. Imagina Davi quando recebeu toda aquela armadura do rei Saul, que não cabia nele, ficava todo desajeitado. Onde é que Davi conseguiu a vitória dele? Confiando no nosso Deus, no seu Deus, que hoje você sabe que é revelado no nome de Jesus Cristo. E ainda assim, confiando nas habilidades que Deus deu para você. Deus te deu uma ferramenta poderosa. A minha Bíblia está aqui, mas a de papel, aquela ali, a palavra de Deus, onde estiver, precisa estar aqui na sua boca, no seu coração, de noite. E a oração é poderosa, é outra arma, outra ferramenta que mal praticamos, senhores. Mal praticamos. Mal sabemos manusear. Concentrem-se nisso. Concentrem-se nisso. A luta que você está lutando, os inimigos que você está pelejando, quem são eles, e as armas que você tem disponível para vencer. Pensem sempre nisso e confiem poderosamente no nome de Jesus Cristo. Amigos, agora é o momento nosso que eu quero chamar, por favor, pastor Washington. Nosso momento, nosso pastor, em seguida teremos o nosso momento de dízimos e ofertas e seguimos. Meus irmãos, deixe-me falar para vocês o seguinte: cada vez que nós estamos dentro de um momento como este aqui, eu sinto uma inquietação. Eu tenho visto muitos projetos de homens que estão assim, voando nas alturas, né? Não é voando baixo, não, voando nas alturas. E sempre que eu converso com a liderança desses projetos, todos eles começaram como nós estamos começando.
Então é importante que você tenha uma grande disposição. Você sabe que tem gente que tem dificuldade de perseverar. E eu queria que você perseverasse, desenvolva isso. Agora, nós precisamos fazer alguns desafios de vida. Eu estava conversando aqui com o Lacerda e com o Luiz antes da gente começar o culto. E Deus tem colocado para mim, a cada dia, uma ideia de que a gente precisa ter o quê? Homens, mulheres, crentes, o quê? Mais desprendidos, especialmente no que diz respeito à parte de finanças. Estávamos falando sobre bênção. Eu escolhi um texto para a gente só motivar para as ofertas, Gênesis 26, capítulo 12. Presta atenção no que eu vou ler aqui para você, hein? Olha só. Isaac fez uma lavoura naquela terra, e no mesmo ano, colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Você leu? Gênesis 26, 12. Isaac fez uma lavoura numa terra lá onde existiam os filisteus. E naquele ano ele colheu a 100 por 1. O que é isso? Ele plantou uma semente, e aquela semente gerou 100 frutos. É isso que está escrito aí. Mas foi porque ele era bom? Como é que o versículo terminou? Deus o abençoou. Eu quero crer que tem muita gente que está com a parte financeira travada. Você ouve isso o tempo inteiro, né? Mas pastor, eu ouço isso o tempo inteiro. Então ele precisa destravar. E uma maneira que você tem de destravar a sua vida financeira é entender isso aqui, que Deus te chama para fazer o quê? Semear. E semear com coragem. Ninguém falou para Isaac que ele ia ter 100 por 1. Mas ele foi lá e fez. E Deus o abençoou. Eu queria que nós cultivássemos isso. Que procurássemos pelos homens da igreja. E disséssemos para eles, olha, a gente precisa abençoar o reino, abençoar a igreja, abençoar os ministérios. E vamos semear para que as nossas, né, riquezas sejam o quê? Destravadas. Amém? Vamos dedicar o que nós pudermos, a gente sempre faz isso, para que você aprenda também a ofertar no momento próprio. Então, aqueles que sentirem vontade, que quiserem fazer uma oferta, nós temos essa oportunidade agora. Quero te convidar para que você fique novamente de pé. Sinal de reverência ao Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez, mais um louvor. E essa música, ela tem uma das tantas frases bonitas. É uma música que eu particularmente gosto muito de entoar, de cantar. Mas ela inicia dizendo que nesse lugar o Senhor é real. Amém? Você está comigo aqui? Só que, irmão, pegando um pouquinho o gancho do nosso Dani, Deus precisa ser real, em primeiro lugar, dentro do seu coração.
Basicamente, Deus precisa ser real dentro do seu coração. E quando você se permitir, ou permitir que o Senhor habite verdadeiramente dentro do seu coração, assim como é desejo do coração dele, aí você será realmente morada, que você será habitação plena do Espírito Santo. Alguma das coisas que eu aprendi, muitas das vezes nós oramos assim: Senhor, visita a nossa vida. Não. Eu quero que o Senhor faça morada na minha vida. Eu quero que o Senhor faça morada no meu coração. Que seja essa a sua oração. E lembra do que eu falei anteriormente no início. Deus concedeu a você a autoridade. Reconheça, tome posse e adore ao Senhor acima de todas as coisas. Nesse lugar, na sua vida, no seu coração e nesse ambiente, o Senhor é real. Vamos cantar. Juntos. Nesse lugar, tu és real. O Senhor é real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Chega mais, vale! Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Busque estar todo o tempo no centro da vontade do Senhor e não na nossa. Que Deus te abençoe. Vou repetir o tio Dan. Vou repetir o tio Dan. Esse é o nosso pastor, capelão militar, Jorge Lacerda, da Igreja Batista da Camarista Meia. Vem aqui no morro. Muito obrigado pela sua presença, pastor. O pouco que o senhor me contou, vi que o senhor é parte dessa membresia. Como o nosso pastor diz, aqui é a sua casa, é a sua igreja, que o Santo Espírito de Deus lhe conduza para que o senhor fale aquilo que a gente precisa ouvir. Amém. Eu gostaria de saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar aqui na igreja, né? Somente o pastor Austin foi meu professor, né? No seminário, entendeu? Fico muito honrado de estar aqui. O pastor Luiz Sendon também aí foi meu discipulador, foi meu cupido, meu padrinho de casamento, né? Ele é a esposa, então é muita coisa. É uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouquinho, né? Pastor Austin prega, eu dou uma palavra, né? Então eu trouxe uma palavra aqui nesta noite. Eu queria aproveitar, eu estava ali sentado, né? Eu estava me lembrando, né? O pastor Washington falou sobre a gente semear, né? E realmente Deus abençoa. Alguns têm passado pelo vale. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que Deus me deu até hoje foi sempre passando pelo vale. Não foi nunca mil maravilhas. Quem quer viver uma vida cristã e diz que está mil maravilhas, não tem nenhuma dificuldade, ou não está vivendo uma vida cristã como deveria, né? Porque quando a gente está vivendo a vontade de Deus, sabe o que acontece? O inimigo se levanta toda hora. Eu estava contando ali, me lembrando com o Jael ali, contando, que quando eu entrei para a capelania da Polícia Militar, o meu desafio foi logo no início, né? Eu senti o desejo de ser capelão, Deus falou comigo através de um padre. Quando eu estava lá na ESA, em 87, fazendo meu curso de sargento, que não tinha capelão militar evangélico nas Forças Armadas, lugar nenhum. Só tinha padre. E quando eu fui fazer meu curso, o padre está falando e Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus no meu ouvido. E eu nem sabia o que era capelão direito. Eu só raciocinei, o que crente pensa e raciocina, graças a Deus, né? Então, o capelão, obrigado. O capelão lá falando, dando aula de moral e cívica. Quem teve aula de moral e cívica? Todo mundo da mesma idade que eu, no mínimo, né? Porque o mais jovem, né, não sabe o que é moral e cívica. Né? Então, o padre, o capelão, Major Zé Maria, até me lembro o nome dele, estava dando a palestra sobre moral e cívica, e eu, ouvindo ele falar, e Deus falando comigo para eu ser capelão, eu não entendi nada. Eu sei que depois da palestra dele, alguém tem alguma pergunta? Eu me levantei lá no meio do auditório, então 2.045 alunos, eu me levantei e perguntei, como é que eu faço para ser capelão? Aí meu apelido passou a ser padre, lá na ESA. Mas porque só tinha padre, quem é aquele que quer ser padre? Capelão, padre, né? Aí ele falou, meu filho, me procura depois na capela lá para eu te orientar. Eu falei, que bênção, Deus falou comigo, o padre vai me orientar para eu ser capelão, que coisa maravilhosa. Cheguei lá, na capela, cheguei na porta, aluno, né? Cheguei na porta, a capela um pouco menor que aqui, um pouquinho menor. Ele não deixou nem eu entrar. Claro, quando eu cheguei lá, já tinha puxado minha ficha, né? Aí perguntou assim, antes de eu entrar, qual é a sua religião? Aí eu falei, evangélico.
Ele falou, Xi, meu filho, segue seu rumo como sargento, que só quem pode ser capelão é padre, você nem católico é, tchau e benção. Que banho de água fria, eu permissão para me retirar, minha volta eu vou ver e fui embora. Que banho de água fria, né? Mas quando Deus ele chama, ele não assovia nem faz psiu. Ele chama. Terminei meu curso na ESA. Meu desejo era voltar para o Rio de Janeiro. Comecei a orar. Eu até orei errado, né? Porque eu não especifiquei para Deus se era a cidade do Rio de Janeiro ou estado, né? Então orei, eu fui o último a conseguir vir para o estado. Fui servir na AMAN, na Academia Militar da Agulhas Negras. Felicíssimo. Dentro do estado, né? Paguei meus pecados ali quando saí da ESA. Primeiro fui para a Brigada Paraquedista, arrebentei meu joelho, não terminei o curso e fui para lá. Cheguei lá em 88. Em 88, a Constituição mudou. Em 89, começaram a entrar os primeiros capelães evangélicos. Primeira turma foi um pastor e 14 padres, lá no Exército. Era prova de título, não era concurso ainda. Sabe quem ajudou a formar? Eu. O oficial responsável pelo curso, eu que trabalhava com ele. Fiquei sabendo tudo sobre capelania. Pré-requisito, o que era necessário, a idade, tudo. E ajudei a formar os capelães. Em 89, em 90 teve outro estágio, o pastor ficou reprovado. Porque a capelania é um trabalho interreligioso e ecumênico. Você trabalha com várias religiões e também, em vários momentos, tem momentos ecumênicos. Não é o ecumenismo da Igreja Católica, em que ela é hegemônica, não. É o ecumenismo em que todos somos iguais, né? Que o objetivo da capelania é assistência espiritual. Não é ser igreja dentro do quartel. É dar assistência espiritual para que o militar tenha condição de cumprir bem o seu papel e ele também se aproxime, claro, com inteligência, a gente vai preparando o solo e jogando a semente, porque a gente não pode fazer proselitismo, etc., em tese, né? Em tese. Porque como é que você vai falar de Jesus sem falar o que ele fez por você? Então você tem como testemunhar, claro que com inteligência. Em 90 teve esse curso, o pastor ficou reprovado, porque ele não sentava nem com os padres, né? Para conversar, ficou reprovado. 91, último estágio sem concurso. 91, eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Fui direto para o CPUR do Rio, fui direto para o Seminário do Sul, fui morar lá, me formei, fui ordenado ao Ministério Pastoral no segundo ano do seminário, e quando eu terminei o seminário, já estava com todos os pré-requisitos mínimos para ser capelão militar. Por que eu estou contando isso aqui? O irmão falou aí sobre tribulação, sobre vale, né? Então, minha vida, desde que eu me converti, é vale, irmão. E quando a gente está no vale, o vale não é local para a gente ficar, né? É só para a gente passar. Quem quer ficar no vale é masoquista, né? Gosta de sofrer. Ninguém gosta de ficar no vale, mas temos que passar pelo vale, porque a gente amadurece, a gente cresce, né? Ser humano é que nem parafuso, tem uns que só no aperto que vai. E Deus conhece cada um de nós. E aí, de vez em quando, Ele deixa um apertozinho para a gente lembrar dEle, né? Porque quando está tudo tranquilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o pessoal vai porque para churrasco, para não sei o quê, esquece de Deus. Mas quando o calo está apertando, a primeira coisa que lembra é quem? Deus, né? Lembra de Deus. Ora por mim aí. É assim na vida militar, na capelania, o tempo todo. O tempo todo. Cada espera, 6 horas, crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por ele mesmo, muitas vezes não ora. Como é que vai ter vitória? Eu sei que vim para o seminário e comecei, agora serei capelão, depois que eu terminei o seminário em 95, 96, eu falei, vou fazer o concurso. Aí fiz o primeiro concurso para capelão do Exército. Eu era sargento do Exército, Exército, Marinha Aeronáutica, Corpo de Bombeiro. PM nem entrava na minha lista, né? Não sei porquê, mas não entrava. Acho que é trauma, porque meu sogro era policial. Vai ver que é trauma, né? Não sei. Nem entrava na minha lista. Eu não queria ser capelão da polícia. Queria ser capelão do Exército, ou Marinha, ou Aeronáutica. Tal. Fiz a prova do Exército a primeira vez, levei pedrada, né? Nem sei a colocação que eu tinha. É uma vaga para pastor, é 500 a 1.000 candidatos por concurso, irmão. Nem a minha esposa acreditava que eu passaria. Mas quando Deus fala, aí é que está. A gente tem as armas espirituais de Efésios. Mas a gente, primeiro, foi falado, Paulo falou que tem que saber utilizar. Mas antes disso ainda tem pré-requisito. Qual é o pré-requisito para saber usar uma arma? Você tem que estar capacitado. A capacitação vem de onde? Do Senhor. Você primeiro precisa ter experiência com Deus.
ser direcionado pelo Espírito Santo, para depois ele colocar as armas e falar assim, agora usa. Agora usa. E essas armas estão à nossa disposição, mas precisa ter essa capacitação. É simples? Não. É experiência com Deus o tempo todo, é aproximação. E eu, na minha vida cristã, eu aprendi uma coisa com o pastor Erlon, que Jesus chamou há pouco tempo, está na glória, né? Que foi lá nosso contemporâneo, lá do Luizinho também, né? O pastor Luiz Sendon, lá na Igreja Batista do Jordão. Eu me converti e ele era seminarista, o Erlon. Aí eu falei assim, o que eu faço agora? Eu sou crente agora, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou, faz o seguinte, tudo quanto vier à sua mão para fazer, faz conforme a sua força, porque pela sepultura, quando você for, não vai poder fazer mais nada. Como assim? Tudo que pedirem para você fazer, você aceita. Mas se eu não souber, tu pergunta. Eu falei, tá bom. Aí comecei na igreja. O pessoal chamava para pregar, eu aceito. Aí ia lá, mas não sabia nada. Perguntava um, perguntava outro, ia lá e pregava. Para cantar, a mesma coisa, não sabia nada. E tudo que fazia foi assim. Eu sei que Deus transformou minha vida. Transformou minha vida. Os irmãos terem uma ideia, eu era pobre de Maré Desci. Hoje eu sou pobre, mas eu era pobre de Maré Desci, né? A Igreja Batista do Jordão fica na Taquara, eu morava em Vaz Lobo. 30 quilômetros, mais ou menos. Eu não tinha dinheiro de passagem, irmão. Sabe o que eu fazia? No sábado eu tinha encontro jovem. Você lembra daqueles encontros jovens que a gente tinha? Aí eu ia correndo para a igreja, né? Não tinha dinheiro de passagem, ia correndo. Aí correndo, chegava lá suado, antes do... O que você veio correndo? Não, eu estou treinando para ser militar. Que nada. Não tinha dia de passagem, né? Queria ser militar também, mas não tinha dia de passagem. Chegava, tomava um banho, trocava de roupa e ficava lá. E para voltar para casa? E para voltar? Também não tinha dinheiro. Aí ficava orando, né? Aí, quando ninguém me chamava para dormir lá em casa, a mãe do Luiz Tendon me adotava. De vez em quando ela me chamava para dormir lá na casa dela, para almoçar lá, né? Porque eu ficava sem almoçar também, né? Então eu falei com ele, sempre que eu olho para ele, eu lembro da mãe dele. Né? Que ela percebeu, né? De vez em quando ela me chamava lá para dormir na casa dela, para me alimentar e para me descansar. Mas o que eu fazia? Eu pedia a chave ao diácono, o irmão Eduardo Victor. Ele me dava a cópia, eu falava assim, amanhã eu vou chegar cedo na igreja. Ele chegava às 6 horas da manhã, todo domingo. Eu falei, eu vou chegar mais cedo. Aí ele me dava a cópia, eu deixava o pessoal ir embora, dava umas 3 voltas assim no quarteirão e entrava na igreja e dormia na igreja. Eu dormia atrás do púlpito, né? Era o único local que tinha um carpete. Então, dormia ali. Acho que você quer ser chamado para o ministério pastoral, durma atrás do púlpito, né? Foi isso que aconteceu comigo. Dormia 5 horas da manhã, eu levantava, 5h30 já ia abrindo a igreja, me arrumava, 6 horas em ponto, eu vi o irmão Eduardo Victor, né? Andando, chegando lá. O irmão chegou cedo, eu falei, não sabe, falei que ia chegar cedo, né? E aí, Deus me chamou para o ministério pastoral, me levou depois para a capelania assim. Do chamado para a capelania até eu conseguir ser capelão, 15 anos. Todo mundo desistindo. E Deus falou comigo que eu seria capelão. 2 anos antes de eu passar no concurso, eu fiz 2 concursos para o Exército, 2 para a Marinha, 1 para o Corpo de Bombeiro e 1 para a Polícia, que Deus me convenceu a fazer para me preparar para o Exército, porque eu não queria ser da Polícia. E não tirei em primeiro lugar da Polícia, tirei em 5º, só tinha 1. Milagre. Por que foi milagre? Porque Deus falou comigo 2 anos antes. Deus falou comigo, eu orando, chorei naquele dia. Eu chorei diante de Deus, já estava com 35 anos, a idade é até 40, entre 30 e 40. Tem que ser bacharel em teologia, 3 anos como padre ou pastor, e a idade de 30 e 40 anos. Eu estava com 35. E me preparando constantemente, orando, não tem todo o tempo, né, o concurso, né? E aí... Aquele ano, ano de 2000, eu orando em casa, minha esposa chamou a gente para ir no culto. Eu morava na Ilha do Bom Jesus, na cidade universitária, o FRJ, não tem mais o quartel lá. Eu morava ali. Aí ela me chamou para ir ao culto, falei, não, vou ficar em casa estudando. Ela saiu, me derramei diante de Deus naquele dia. Chorei, Senhor, Tu tens me chamado. Eu já estava exercendo a função de capelão no Exército como sargento, na Vila Militar. Que o capelão evangélico pediu baixa, o general me chamou, meu expediente como sargento, meu expediente como capelão. Fiquei 4 anos assim, de 99 até 2000, até 2002, quando eu passei no concurso da polícia. Aí o que aconteceu? Naquele dia, eu me derramei diante do Senhor. Chorei, Senhor, apressa-te me ajudar, porque minha idade está indo embora, Tu tens me chamado, eu tenho certeza do teu chamado, etc., mas a minha idade está indo embora. Mas sabe o que é que você se derramar diante de Deus? Aquele dia,
Ninguém viu, eu e Deus. Minha esposa foi para o culto. Quando ela chegou, ela falou, aconteceu algo estranho no culto. Eu falei, o que foi? Uma senhora que alguém convidou, não é daqui não me conhece, não te conhece. A gente estava orando, ela chegou perto de mim e falou assim, seu esposo está aí? Aí ela falou, não, olha, eu não conheço a senhora, não conheço seu esposo, também não entendi nada, mas eu estava orando, Deus mandou dar um recado para o seu esposo. Fala para ele que aquilo que ele está querendo muito, Deus vai dar a ele. Foi na hora que eu estava derramado em lágrimas, chorando lá em casa. Irmãos, eu falei, Solange, a resposta via satélite de Deus. É a confirmação, serei capelão, não tem jeito. Uma semana depois, faltei o culto, de novo, porque eu estava de serviço no exército. Um outro pastor estava lá orando e falou, teu esposo está aí? Eu falei, não, eu estava orando ali, Deus mandou falar com ele. O que Deus mandou falar? Fala com ele que aquilo que ele está querendo muito, Deus vai dar a ele de maneira que ele nem imagina. Eu falei, é a confirmação, não tem jeito. No outro dia teve um culto no quartel, o capelão evangélico já tinha passado o concurso. Eu falei com ele, falei o símbolo que o capelão usa no uniforme, você tem? Ele falou, por que você quer usar no paletó? Eu falei, não, quero usar no meu uniforme, que Deus falou que eu seria capelão. Ele falou, então eu vou comprar e te dar. Me deu de presente, eu guardei no meu armário. Todo dia de manhã eu chegava, Senhor, está chegando o dia de eu usar isso no meu uniforme. Só que em 2000 não teve concurso para capelão. 2001 teve para a Marinha. Eu falei, será que Deus me quer na Marinha? Queria Exército, Marinha. Opa, me preparei, fiz o concurso, 10º lugar. Nada. No ano de 2002, fiquei sabendo que ia ter concurso para o Exército. Falei, opa, ó minha conclusão lógica. Minha conclusão lógica. Deus não me quer na Marinha, eu sou do Exército, meu primeiro local é Exército, 2002 vai ser capelão, vai ter concurso para capelão do Exército, esse ano eu passo. Deus já confirmou, esse ano eu passo. Tirei férias em janeiro, irmãos. Sabe para quê? Para estudar. 7 da manhã a meio-dia estudando. Meio-dia até 2 horas da tarde parava para almoçar e dar assistência à família, né? Porque quem não dá assistência abre concorrência. Então cuidado vocês aí, né? O pessoal gosta aí de, né? Cuidado para não abrir concorrência. Tem que cuidar daquilo que é seu, né? Então, dá assistência à esposa e às crianças. Depois voltava a estudar. 18 horas parava a parte física. A maioria dos concursos, o pessoal fica reprovado em parte física. Porque a maioria padre ou pastor não se preocupa com essa parte, né? Então, condicionamento físico. À noite, assistência à família de 10 da noite a 2 horas da manhã, todo dia. Sábado de manhã, ou à tarde ou à noite. Domingo, nunca. Domingo na igreja, louvando e bendizendo o Senhor, buscando o Senhor, pregando o Evangelho. Prum. E eu me preparando assim para a prova de concurso capelão do Exército, que ia ser no final de 2002. Quando cheguei em abril, fiquei sabendo que ia ter um tal de concurso para a polícia. Eu falei, PM, estou fora. Estou fora. Aí Deus falando comigo assim, eu orando, Deus falou assim, rapaz, você não quer ser capelão militar? Eu falei, sim, senhor. A prova de capelão da polícia, o nível dela não é o mesmo nível da prova de capelão do Exército? Eu falei, sim, senhor. Então Deus falou assim comigo, seu burro, se inscreve nessa prova, que ela vem antes, você se preparando bem para essa, você vai estar se preparando bem para a do Exército. Falei, Deus tem razão. Me convenceu no último dia de inscrição. Me inscrevi no último dia para o concurso 20 dias. Eu fui pedir desconto em férias. Meu chefe olhou para mim, por que você quer? Eu quero me preparar para a prova de capelão. Ele falou, vai para casa, 20 dias em casa. Eu falei, esse ano eu vou passar na prova de capelão do Exército. Veio o capelão da polícia, era uma vaga para pastor e 5 para padre. O que aconteceu? Reprovado, 5º lugar. Felicíssimo da vida. Por quê? Eu queria ser capelão da polícia? Queria ser capelão do Exército. Se eu estou em 5º, era maio, a prova ia ser em novembro do Exército, em novembro eu estou em 1º. Não tem jeito, esse ano eu vou ser capelão do Exército. Um mês depois, eu em casa estudando, o telefone toca, era o pastor Távora, que era o capelão na época. Você que é o candidato que fez o concurso? Falei, eu estou muito feliz com minha colocação, tirei em 5º, porque eu sou do sargento do Exército, quero ser capelão do Exército, então estou muito feliz. E ele falou, rapaz, eu estou com um problema. Ele falou, por quê? Você não é mais o 5º colocado, não. Eu falei, piorou minha nota? Eu estava tão feliz, porque eu não queria. Ele falou, não, se tivesse piorado, não estava te ligando. Como é que assim, melhorou? Melhorou. Você agora é o 1º colocado. Eu falei, o quê? O quê? Ele falou, os 4 primeiros ficaram reprovados de exame físico, médico ou psicológico, nós estamos chamando o 5º, 6º, 7º, você é o 1º agora. Na hora que ele está falando comigo, o Espírito Santo de Deus fala assim comigo, você lembra aquilo que eu falei 2 anos atrás, que ia ser de maneira que você nem imagina? É isso.
Aí eu olhei assim, eu falei assim, papai, vou ter que ir para a PM. Aí eu falei, pastor, manda todo mundo embora que a vaga é minha. Aí ele falou, o quê? Deus já falou comigo, eu sei que a vaga é minha. Eu não queria não, mas se Deus falou, eu só aprendi uma coisa na minha vida cristã. Quem desobedece é burro. Quem desobedece é burro. E eu, o filho obediente. Quem foi filho obediente aí? Não vale mentir, tá? Quem foi filho obediente? Porque o filho obediente é menos castigado, né? Recebe mais o carinho. O desobediente não. O desobediente, às vezes, recebe... Né? Porque a gente tem que tratar os dois filhos diferentes da mesma forma? Não. Não. Porque tem personalidade diferente, age diferente. Então, cada um tem que ser de acordo, ama de igual, mas trata cada um de maneira diferente. O mais rebelde vai sofrer mais. E eu não gosto de sofrer, não. Não gosto de sofrer, eu aprendi a obedecer. Eu falei, vou ter que ir para a PM. Larguei o exército e ganhava menos. Quando eu vim para a PM, eu, sargento do exército, eu ganhava mais na época do que como tenente da polícia. O pessoal me chamou de louco. Eu falei assim, olha, primeiro, Deus me chamou, eu não estou indo por causa eu estou indo por causa do ministério. Porque para mim, capelania é ministério. Se Deus me chamou e eu aceitei o desafio, agora estou sabendo que Ele está me levando para a polícia, eu vou ter que voltar atrás? Não, é lá que Ele quer, é lá que eu vou. Eu queria? Não. Irmãos, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Agora, quando eu entrei, tive uma palavra de Deus através de um anjo. Eu lá na Vila Militar, lendo a Bíblia, um camarada de bicicleta passou perto do carro e falou, ô abençoado, esse varão que está do seu lado, esse anjo aí, mandou você ler Jeremias 1:19. Aí eu, obrigado, irmão, abri a Bíblia, já estava com a Bíblia aberta, não deu 30 segundos. E eles pelejarão contra ti, mas eu serei contigo para te livrar. Essa foi a palavra. Levantei a cabeça, cadê o camarada? Sumiu. Desci do carro, fui até a esquina, não vi mais. Para mim foi Deus falando, era um anjo ali. Irmãos, da minha entrada até a minha saída, só foi peleja. Só foi o inimigo se levantando interno e externamente, até crentes, hein? Crentes. Vou dizer uma coisa, na capelania, quem mais me atrapalhou o trabalho, quem mais serviu muitas vezes de pedra de tropeço, foram crentes, não foram não crentes. Muitas vezes Deus usava o não crente, de outra religião, etc., para abençoar. Mas o crente, muitas vezes não. Desde o início até o final. No final, 2017, eu sofri um atentado na Avenida Brasil. Que me cercaram para me assaltar, levar o carro. Eu dei ré, eles atirando, eu zigue-zague, bati, arrebentei o carro, enquadrei os camaradas que vinham desarmados, que a minha arma sempre foi a Bíblia, né? Por que eu estou contando isso? É para me vangloriar de alguma coisa? Não. Nada disso. É para dizer que aquele que está disposto a obedecer a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus e obedecer, vai passar por dificuldade? Vai. Mas Deus vai estar com ele, dando a vitória em todos os momentos. Não é como nós queremos, não. Não é como nós queremos. É o tempo todo, irmãos. O tempo todo. Roma se levantou, porque ora quando não era guerra interna, guerra externa. Desde a minha entrada até a minha saída. E Deus me abençoa em todos os momentos. Em alguns momentos eu chorei, irmãos. Eu chorei. E um deles foi quando eu fui para a reserva. Chorei. Eu pensei que tivesse preparado. Em 2018. Pensei que tivesse preparado. E não estava. Quase entrei em depressão. Né? Eu fui promovido ao último posto, fui embora para a reserva. E aí, caramba. Aí Deus me deu uma estratégia, né? Além de ler mais a Bíblia e orar mais, né? Comecei a colecionar moeda, né? Então quem depois quiser negócio de moeda aí me ajuda. Comecei a colecionar moeda e comecei a tirar do papel o projeto que eu tinha, que era criar um curso de capelania. Aí logo depois veio o quê? A pandemia, que eu dava muita aula de capelania, até hoje eu dou, mas presencial. Aí veio a pandemia. E eu comecei a tirar do papel e a adaptar, por quê? Para online. E os livros também, eu tinha um projeto de escrever vários livros de capelania, comecei a tirar do papel, no meio da pandemia eu comecei meu projeto na pandemia, ele começou a crescer na pandemia. Agora, esse ano, né, eu consegui montar um curso online, que está caminhando,
E de 2018 para cá, foram 4 livros que eu tirei. E eu lancei o último agora, segunda-feira, que é Capelania Militar. O outro foi Capelania para Todos, se é para todos, é para você também. Um foi sobre Parábolas de Jesus, que é uma ferramenta para usar perguntas e respostas, né, o estudo todo em perguntas e respostas. E o primeiro foi As Virtudes Todo Capelão Precisa Ter. O próximo, as ferramentas para o capelão trabalhar, e já tem mais alguns do prelo, né? E aí, nesse período, comecei a dar aula também em seminário, e agora minha função qual é? Capacitar novos, para dar prosseguimento ao trabalho. E nesse período, Deus vai dando vitória, irmãos. Eu estava com uma situação na minha casa própria, que o Cabral aí quebrou o Estado em 2016, né? E fiquei sem pagar, tive que entrar na justiça, ganhei 2 vezes, nas 2 instâncias, mas não levei. Eu falei, vou ter que ir para o Supremo. Porque não faltou grana, né? Eu sei que chamaram para o acordo para eu pagar o saldo devedor. Eu orei, juntei tudo que eu tinha, que não tinha, e paguei a casa em 9 anos. Com medo, temendo de perder a casa nesse período todo, na dificuldade toda, mas foi onde Deus me abençoou. Mas por quê? Eu aprendi a obediência, irmãos. Obediência. A obediência é fundamental na vida cristã, mesmo que você não queira. Se Deus falou contigo, se você ouviu Deus falar contigo, só tem uma solução, é obedecer. Porque quem desobedece vai sofrer. Não é sofrer porque Deus vai castigar, não. É por causa das consequências da desobediência. O filho que é desobediente, ele sofre mais ou menos? Mais. O filho que é obediente sofre menos. Eu quero ser um filho obediente. Tenho lutado na minha vida cristã para isso. De vez em quando eu escorrego. De vez em quando eu penso que é uma coisa, Deus quer falar outra coisa, e a gente não entende. Porque a gente não está atento à voz do Senhor. E olha, eu aprendi que a parte financeira, meu planejamento não vale nada. Eu devo planejar. Mas meu planejamento não vale nada se não estiver debaixo da vontade de Deus. Não vale nada, vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Quantas vezes eu planejei, juntei para fazer algo, mas não perguntei a Deus, deu tudo errado. E todas as vezes que Senhor, está nas tuas mãos, o que queres que eu faça? A luta é grande para você saber qual é a vontade de Deus, Ele vai te preparando até te mostrar, e Ele fala, é por aqui. Quando a gente vai por ali, vai só obedecer, não, Senhor, eu não sei, mas eu confio em Ti. Se Deus fala que é por ali que eu vou, e é por ali que Ele vai te abençoar. Não é fórmula secreta, não é fórmula secreta. Por isso eu queria compartilhar um texto. Eu nem ia contar essa experiência, mas eu queria compartilhar hoje. Não sei o que você está enfrentando, mas é obediência. Hoje eu tenho uma vida financeira regalada? Não. Não tenho. Estou pagando casa, tive que fazer empréstimo para o banco para poder pagar a casa, para ficar empréstimo para o banco. A gente continua pela fé. Agora, a gente continua dizimando e ofertando. Dizimando e ofertando. Dizimando e ofertando. Não importa as circunstâncias. Dizimando e ofertando. E Deus vai abrindo as portas. Deus vai abençoando. E Deus vai mostrando. É essa a questão financeira. A questão financeira do reino de Deus é investimento. Quanto mais você investe no reino de Deus, mais o Senhor te abençoa. É simples. No banco é diferente. Você tem que o quê? Não é investir no banco, você tem que gastar com o banco. Ele ganha muito mais do que você, né, com seu dinheiro. E te devolve muito menos. Então, quem é crente, confia em banco? Não. Eu confio no Senhor, não em banco. Não importa a situação financeira. Deus nunca deixou faltar nada. Tem momentos de grande fartura, tem momentos que farta alguma coisa. Mas Deus sempre está presente, solucionando tudo. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que é difícil. Estamos vivendo aí consequências da pandemia, mas devemos confiar no Senhor. Essa é a grande questão. Por isso eu queria compartilhar de maneira objetiva, né? Abram suas Bíblias, por favor, no texto de Êxodo 17. As causas da vitória de Israel contra Amaleque, contra os amalequitas. Diz assim o texto sagrado, na minha versão. Os irmãos acompanhem. A partir do versículo 8. Versículo 8
até o 13. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Irmãos, que peleja no deserto. E eu me lembro aqui, né, se a gente for analisar o contexto, né, a gente vê qual foi a razão que levou Amaleque a pelejar, a lutar, a guerrear contra o povo de Israel. Aparentemente não tem nenhuma circunstâncias que fizeram, a não ser no contexto. Capítulo 17, a gente vai ver logo no início que o povo começou a reclamar que faltou o quê? Água. Aliás, o povo, quando saiu lá do Egito, no meio do deserto, o povo reclamão. Será que eram batistas eles? Não. Rapaz, só andava murmurando. Meu amigo, coitado de Moisés, coitado, vamos fazer uma analogia, coitado dos pastores, coitado de Moisés, porque era murmuração e reclamação em cima de reclamação. Desde o início, faltou comida, só faltaram linchar Moisés. Mas o que é que eu faço, Senhor? Espera aí que eu vou resolver esse problema. Aí manda lá o maná. Continuava reclamando, porque queria carne. Aí mandava o quê? Codornizes. Depois continuaram reclamando lá em Mara, né, aquela água amarga. Aí Deus fez com que a água ficasse doce. E agora, nesse contexto, a gente vê que murmuravam porque estava faltando água. E Deus fala para Moisés: vai lá, pega lá o bordão, chama o povo, os anciãos, fere a rocha lá que vai sair água e vai saciar a fome. Quase lincharam, apedrejaram Moisés por causa disso. Acho que esse povo era batista, só pode ser. Não era daqui dessa igreja não, viu, pastor Austin? Nem lá de Camaris também, mas de outras que tem por aí. O povinho para reclamar, meu amigo. Reclamava de tudo. Reclamava de tudo. Só que reclamava da maneira errada, né? E Deus vai e providencia. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? O que levou Amaleque a lutar contra o povo de Israel foi um manancial de águas. No deserto, quem tem água, tem ouro, tem vida. Então Amaleque queria tomar posse da bênção que Deus tinha dado ao povo de quem? De Israel. De Israel. Então Amaleque se levantou. E aí a gente vê alguns personagens interessantes aqui, né? Josué, que é citado pela primeira vez na Bíblia. Josué era um aspirante, né? Aí com vida militar. Ele estava começando a sua vida lá, seguindo Moisés, os passos de Moisés, mas ele era aspirante, né? Então Moisés chegou para ele, que era o comandante, chegou para ele e falou assim: ó, Josué, vem cá, você vai lá lutar com o povo lá no vale. Depois eu vou subir lá, vou estar com o bordão na mão, eu, Arão e Hur, vamos estar observando lá e clamando ao Senhor. Mas quem vai lutar é você. O que Josué disse? O que Josué disse? Hein, irmãos? O que Josué disse? Não vou não. Eu, hein? É doido? Falou isso? Não. Josué questionou? Não. Porque ele sabia quem era Moisés. Sabe quem era Moisés? O homem que Deus colocou para libertar o povo. Ele sabia quem era o seu líder. E o comandante determinou, já na vida militar, já imaginaram se todo soldado, tudo que é ordem que recebe, começa a questionar? O que vai acontecer? Não tem
nenhum exército que se sustente, porque é baseado na hierarquia e disciplina. Comandante manda, soldado obedece. Comandante manda, sempre vai ter alguém mandando e você sempre vai estar obedecendo na vida militar. Sempre. Josué não questiona sequer. Não questiona, ele simplesmente obedece. Vai. E ele foi. Subiu com Arão e Hur, seus irmãos, lá para observar o campo de batalha. Irmãos, desde que o sol raiou e a batalha durou o dia todo. O dia todo. O dia todo, Josué guerreando. E o povo que tinha saído do Egito não eram guerreiros, não. Não eram guerreiros. Qual foi, então, a razão da vitória? Aí a gente vê aqui, lá em cima do monte, Moisés estava com seus irmãos. Moisés levantava a mão. O que ele estava fazendo com a mão levantada? Estava clamando, irmãos, estava orando, estava buscando a Deus, Senhor, dá vitória, Senhor, esforça a mão de Josué, Senhor, teu povo está aqui. Ele estava orando, estava clamando. Só que, irmãos, tem gente que 5 minutos de oração já é um problema. Imagina o dia todo com a mão levantada. Já imaginou isso? Passou 1 hora, passou 2, a mão dele começou. E aí toda vez que ele baixava a mão, o que acontecia? O povo perdia a guerra. Aí levantava a mão, o povo ganhava a guerra. Seus irmãos perceberam, ele não vai aguentar. Colocaram uma pedra, ele sentado, cada um sustentou, um de um lado e outro de outro. Ele ficou com as mãos estendidas o dia todo. E aí Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. O que eu chego à conclusão aqui? A primeira razão da vitória de Israel contra Amaleque foi a obediência. A obediência de Josué, que obedeceu a Moisés. Moisés que obedeceu a Deus. A primeira razão da nossa vitória contra os amalequitas que se levantarem contra a nossa vida nesse tempo é a obediência a Deus. O que Deus falar, temos que cumprir, mas precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? É que está. Eu costumo dizer que tem que colocar em prática o BOP. BOP, B-O-P mudo. Não é o BOP da polícia, não. BOP, qual é? Bíblia, oração e participação. Vamos repetir? Bíblia, oração e participação. O que é a Bíblia? É você se dedicar ao quê? A ouvir a voz de Deus através da sua palavra. É estudo da palavra, é meditação na palavra, é ler a palavra, é ouvir Deus através da palavra. Amém? Deus fala conosco através da sua palavra. De oração. Vida de oração. A gente pede oração, tem de 6 horas, né? Mas a gente precisa orar. Como é que a gente aprende a orar? Orando. Não tem outra solução. É conversando com o Senhor. O que eu fazia quando eu me converti? Como é que eu vou orar? Teve uma vez, com 11 anos de idade, que eu escrevi uma carta para Deus. Eu não sabia como entregar, eu não tinha me convertido ainda não nesse período. Eu escrevi uma carta para Deus, sabe o que eu pedi a Deus? Para nunca repetir de ano na escola. Tinha 11 anos, meu pai tinha morrido, minha mãe trabalhava para ajudar, eu era um filho mais velho, ficava em casa com meus irmãos. E eu comecei a escrever uma carta para Deus, e pedindo a isso, falei, agora como é que eu vou entregar essa carta para Deus? Fiquei com um problema sério, para os 11 anos de idade. Como é que eu vou entregar a carta para Deus para Ele atender o meu pedido? Aí lá em casa tinha um quadro que foi da minha bisavó, que foi da minha avó, né, que era da minha mãe, que dizia que era Jesus. Que estava naquele quadro, que era um louro de olho azul, né? Aí, o que eu fiz? Se é Jesus, eu vou colocar aonde a carta? Lá atrás do quadro. Coloquei a carta atrás do quadro. Coloquei a carta atrás do quadro. Irmãos, quando eu me converti, eu tinha 11 anos de idade, eu me converti 16 para 17 anos. Comecei a orar pela salvação da minha mãe. Minha mãe era macumbeira e católica, né? Ela frequentava o centro de Umbanda, ia no Allan Kardec e também na igreja católica. O que eu fazia? Imitava ela. Eu é que lembrava ela do dia da macumba,
do dia do horário da Ave Maria lá que tinha no rádio, lá que a gente tinha que bater na radiola lá, que era Júlio Lousada, 18 horas, opa, Ave Maria, e eu chamava, botava o copo d'água lá, né? E também, eu era assim, eu imitava a minha mãe. Eu me converti, eu falei, agora minha mãe precisa se converter. Comecei a orar por ela. Quando eu começava a pregar, ela só faltava me bater. Sabe o que ela fazia? Me prendia para eu não ir para a igreja. Eu pulava a janela e ia embora. E apanhava, irmão. Apanhava. Depois começava a falar de Jesus para ela, não adiantava nada. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou parar de falar e começar a orar. Comecei a orar pela minha mãe. 1 ano de oração. E ela recebeu aquele Novo Testamento judeu em cinza naquela época. E ela guardava aquilo como um amuleto, eu percebi. Ela guardava aquilo dentro da bolsa como se fosse algo que protegesse ela. Onde ela ia, levava. E de vez em quando, no desespero, ela abria aquilo. Aí eu comecei a anotar ali, sabe o quê? Marcar as passagens sobre idolatria. Sobre idolatria. E todo dia eu arrumava de fazer faxina em casa. Aí tinha aquelas bugigangas todinhas lá da macumba, eu comecei a quebrar, comecei a rasgar, comecei devagarzinho, sem falar nada, né? E orando por ela. Orando por ela. 1 ano de oração, ela falou assim, na vigília de Natal, de Ano Novo, né, que a gente passava na igreja, né? Ela falou assim, ó, eu vou à igreja com você. Foi à igreja, se converteu, na igreja Batista do Jordão. E aí, eu já tinha tirado tudo de casa, só faltava a roupa. E ela com medo, porque as entidades tentaram matar ela. Literalmente, irmãos. E ela tinha medo. Aí eu falei com o pastor Moisés da Silva Amaral, na época, né? A gente começou a orar, ela começou a igreja devagarzinho. Aí convencemos ela a levar a roupa e queimamos lá na igreja. E minha mãe se libertou. Minha mãe se libertou. Oração, irmãos. Oração. Oração é a chave da vitória e move a mão de Deus. Mas é preciso que nós oremos. O homem tem uma dificuldade de orar. Orar. Orar é se quebrantar. Eu não contei aqui a minha experiência. Quando eu me quebrantei realmente diante de Deus, é que a minha oração foi ouvida na capelania. E o homem tem aquele negócio que o homem não chora, o homem não pode isso. Pode sim, diante de Deus? Pode. Pode. Deus sabe quem é você mais do que você é. Por isso que não adianta nem a gente esconder nada. É preciso se arrepender, é preciso chorar, é preciso renovar a nossa aliança constantemente. E a gente tem uma dificuldade, às vezes, de acordo com a criação que tivemos, né? Eu lá em casa, sabe o primeiro conselho que meu pai me deu? Antes de ele morrer. Eu briguei na escola, né? Fui defender minha irmã. Ainda bem que o camarada não... que separaram logo, que eu ia entrar na bolacha. E ele viu eu brigando. Defender minha irmã. Sabe o que ele falou? Chegou em casa, eu com medo, porque naquela época é o seguinte, se chegasse chorando, apanhava mais ainda, para resolver o problema lá fora. E eu com medo de apanhar, ele falou, sabe qual é o conselho que ele me deu? Quando você brigar, em vez de bater na cara, bate no estômago. Ele estava me incentivando a brigar. Incentivando. Incentivando a brigar. Naquela época não é assim? Tem muita gente que foi criada assim. Homem não chora, homem não pode demonstrar sentimento, homem não pode demonstrar fragilidade. E aí o homem é super-homem? É ser humano? Não. Ser humano chora? Chora. Chora. Ser humano pede perdão? Quando erra, pede perdão. Ser humano perdoa? Perdoa. O perdão faz mais bem a quem? A quem pratica ou a quem recebe perdão? Hã? Quem libera. É difícil, muitas vezes. Tem uns homens por aí, aqui não, mas em outras igrejas, tem uns homens por aí que são orgulhosos, são vaidosos, mesmo errando, eles não pedem perdão. Não reconhecem o erro. Sabe qual é a diferença, né, da perseverança para a teimosia, né? Perseverante é aquilo que insiste no que é correto. E o teimoso é aquilo que insiste no que é errado. Tem muito homem por aí teimoso. Se for um pouquinho obediente, ele passa a ser perseverante. É só insistir naquilo que é correto. E a gente chora, irmão. Nós somos... Mas até hoje eu tenho dificuldade em público, mas eu choro no meu quarto. Eu choro no meu quarto. Minha filha acha que eu sou insensível, né? Eu não sinto emoção, eu sinto. Mas eu não consigo, muitas vezes, sentir na presença de todo mundo. Mas eu choro no meu quarto. Quando eu estou lá orando, lendo a Bíblia, quando Deus fala comigo, eu choro. E muitas vezes eu choro
pelos outros, choro por mim, choro pela minha família. E nós precisamos chorar, irmãos. Tem muita gente doente emocionalmente porque não quer chorar, acha que ser forte é o que não chora. Irmão, quem não chora é fraco. Quem não chora é fraco. E tem homem aí que nunca demonstrou sentimento para sua esposa ou para os seus filhos. Quantas vezes, às vezes, a gente erra nervoso, já errei com meus filhos. Já errei. Às vezes com uma palavra mais rígida e depois eu, me perdoa. Me perdoa. Ora pelo papai, me perdoa. Por quê? A gente erra. A gente erra. Mas o problema não é insistir no erro, é se arrepender e pedir perdão. Porque Deus conserta tudo. Amém? Então a primeira causa da vitória foi a obediência. Qual foi a segunda causa que eu vejo no texto? De maneira bem simples. Sabe qual foi? A oração está no bojo aí. Está no bojo a oração. Está no BOP, né? Bíblia, oração e participação ao serviço cristão, tá? A participação é serviço para o reino, serviço para cumprir a vontade de Deus, serviço na igreja, etc. É servir a Deus, de acordo com a vontade que Ele tem para a nossa vida. Por isso que a gente precisa ouvir a voz dEle. Não é aquilo que eu quero fazer no reino, é aquilo que Ele quer que eu faça, que é totalmente diferente. Eu quero fazer muita coisa. E muitas vezes Deus fala, não. Não. Mas não de Deus é sim ou é não? Não, se Ele fala não, é não, ponto final. A gente tem que ficar ai, 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 ui, ui, ui. Não, Senhor, muito obrigado pelo seu não, que é uma bênção para a minha vida. Depois a gente entende, porque Deus falou não. Mas o grande problema nosso é o que quer? Aceitar o não de Deus. Todo mundo quer que seja o sim de Deus, mas que o sim de Deus seja o meu sim, não dele. Parece até que Deus é, como é que é? Computador, né? Que a gente aperta o botão, é isso aqui que eu quero agora. Né? Deus não é assim não. Deus não é assim não. A gente precisa estar o quê? Disposto a obedecer, submisso. A vida militar é bom por causa disso. Soldado, ele precisa ser humilde para obedecer. Lá na Academia Militar das Águias Negras está escrito, né? Cadetes, ides comandar, aprendei a obedecer. Para comandar, precisa primeiro obedecer. Para depois você comandar. Porque senão você não vai aprender a comandar. Você vai aprender a mandar, mas não comandar. A primeira é obediência. A segunda que eu percebo nesse texto, sabe qual foi? União. Moisés, Arão e Ur estavam o quê? Unidos naquele momento. Estavam até de mãos dadas, ajudando Moisés. A união não faz só açúcar, não. A união nos leva à vitória. Lá em Provérbios está escrito que a união, um irmão unido ao outro irmão, é como os ferrolhos da porta de um castelo. Não era esse castelinho, é aquele castelo medieval, que para derrubar aquela porta, meu amigo, já viu como é que era o tamanho dos ferrolhos da porta? É um irmão unido a outro irmão. Eu tenho certeza que Moisés, Arão e Ur eram pessoas totalmente diferentes. Pensavam de maneira diferente, até muitas vezes divergentes. Muitas vezes não concordavam com o outro. Mas estavam unidos por um propósito. Estavam unidos por um propósito. Não importa se você pensa diferente do seu irmão. O que nos une? Qual o propósito que nos une maior? É a minha vontade, a vontade de Deus? É Cristo que nos une? Então é em torno de Cristo que vamos ficar unidos. Amém, irmãos? Não é porque o pastor é bonito ou é feio, não é porque o Lizinho tem careca e o outro não tem, não é porque, não é nada disso, que é o mais gordo é mais magro. Não. Cristo que nos une. Cristo é em torno dele. E é por ele. E para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. União. A união faz a diferença. Eu recebi um vídeo essa semana, que interessante. Acho que foi numa colmeia, entrou uma vespa, eu acho, uma vespa. E as abelhas, acho que eram abelhas, larvas, sei lá, estavam lá. E nem ligou para a vespa. A vespa foi entrando. Na hora que ela pegou uma, meu amigo, todas as abelhas foram em cima, mas você não via mais a vespa, era tanta abelha em cima, e depois qual foi o resultado? A vespa ficou despedaçada. Mas uma só abelha não conseguia vencer a vespa. Quando todas se juntaram, não teve como
a vespa nem sair do lugar. Porque estavam o quê? Unidos com propósitos. Pessoas diferentes, mas unidas com um propósito. Qual o seu propósito aqui hoje? Eu vou lá bater um papo com meus irmãos, vou lá comer um cachorro-quente que o doutor Israel fez lá, cachorro-quente gostoso, alguma coisa. Qual o seu propósito? Não, porque eu estou precisando. Qual é o teu propósito? A última causa da vitória de Israel contra Amaleque, irmãos, que eu percebo, uma foi a união, a obediência, a outra foi qual mesmo? União, e a terceira, comunhão. A gente vê Moisés levantando as mãos, ele estava o quê? Adorando, buscando. Estava em comunhão direto com Deus, em comunhão com os seus irmãos. Meus amigos, como anda a nossa comunhão com o Senhor? Tem muita gente que só quer, por aí, tá? Por aqui não. Não entendam. Só querem vir à igreja, né? Só querem ir para a igreja para receber a bênção. Mas servir ao Senhor da bênção, tem um montão de gente aí descomprometida com o reino, com nada. É o crente multidão que eu chamo. Crente multidão. Não quer compromisso, não quer vida com Deus, não quer nada, não quer, mas a bênção quer. A bênção quer. Estar em comunhão, dedicar sua vida pela fé, a oração, a leitura da Bíblia, a servir ao Senhor na igreja, a procurar os melhores dons de Deus, responder para Ele aqueles dons mais excelentes, para Ele servir ao Senhor e através desse dom, pessoas serem salvas e libertas, fazer a diferença na sociedade e transmitir o amor de Cristo. Ele não quer. Não quer. Para usar as armas, são necessários pré-requisitos. E aqui estão os pré-requisitos. Obediência, união, comunhão. Vamos repetir? Obediência. Está muito fraco para homem. Para homem está muito fraco, não está, irmã? A pastora Jocelina, não está fraco para homem? Olha lá, vamos lá. Para homem. Mais uma vez. Obediência, união. Primeira pergunta que nós devemos nos fazer. Tenho sido obediente ao Senhor? Responda para você mesmo. E agora, se eu tenho sido, o que eu posso fazer para melhorar? Se eu não tenho sido, o que eu posso fazer para melhorar? A partir de hoje, de ontem, né? Já estou atrasado. Né? Tenho estado unido com meu irmão o mesmo propósito em Cristo? E a minha vida de comunhão, lembra do BOP? Bíblia, oração e participação, serviço. Como está? E eu queria só para encerrar esse momento, a gente ficar de pé, né? Eu queria que você chegasse para perto do seu irmão. Chega para perto dele. Dá um sorriso para ele aí. Dá um sorriso para o seu irmão. Isso. Agora, você vai dar a mão para ele. Você agora é Moisés, eles são Arão e Hur. Junta aí, é união. É união. É união. Arão e Hur. Aí a gente vai, levanta a mão agora. Moisés levantou a mão, né? Fica com a mão levantada, né? Se largar a mão do seu irmão, tem certeza que tem gente aí que já vai riar, né? Mas se você tiver com o seu irmão sustentando a sua mão, você vai ficar aqui a noite toda. O pastor vai embora, fechar a igreja, amanhã de manhã vai sair direto para o futebol. Amém, irmãos? Amém, amém, amém. Você, Moisés, Arão e Hur estão do seu lado. Por isso nós vamos cantar o cântico de vitória agora. Sabe qual é? Somos um pelos laços do amor. Conhece? Então vamos lá. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Um pouquinho mais rápido. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor.
Agora você vai orar com seu irmão, pedindo a Deus o quê? Obediência, união e comunhão. Escolhe aí, dupla. Dupla. Já escolheu? Está tudo certinho? Pode orar. Ora com seu irmão aí. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida que Te agrada, uma vida em que a obediência a Ti e a Sua vontade seja primordial para cada um de nós. Que assim como Tu usaste, Senhor, Moisés, Josué, Arão e Ur, povo de Israel, também nos use, Senhor. Que a obediência, a união e a comunhão seja uma realidade em nossas vidas, para alcançarmos, Senhor, a vitória que vem de Ti. A vitória na nossa vida particular, a vitória na nossa família, a vitória, Senhor, no nosso emprego, na sociedade, a vitória, Senhor, em Cristo Jesus, aonde quer que Tu nos levares. Tem misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz e a Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Pode abraçar seu irmão e falar assim, ó, estamos juntos. Amém. Irmãos, eu quero te convidar que você fique de pé. E nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor nos chamou para que nós façamos diferença onde nós estamos. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa. E essa palavra do pastor é uma das coisas que mais mexe no meu coração, que é a relação da obediência. É uma das coisas que talvez seja mais difícil para nós, porque nós achamos que somos suficientes em nós mesmos. E eu lamento te dizer que não somos. Quanto mais obedientes e quanto mais dependentes do Senhor somos, mais avançamos. E assim o Senhor continua te honrando você que é igreja e noiva do Senhor. Amém? Vamos cantar. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, abatidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Cantemos.
Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos juntos! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, não caminhamos, não caminhamos. Cante você. Creia no Senhor em todo tempo. Nação Santa, somos você é a igreja de Cristo. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, não caminhamos. Não caminhamos. Deus te dá visão dos altos céus. Creia no poder do Senhor sobre a sua vida. Você é nação santa, separado para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma sexta-feira. A última sexta-feira deste ano que estamos celebrando um culto especificamente para você que é homem. Vamos encerrar, mas antes, só para lembrar, dia 19, pode sentar, pessoal, senta aí, fica à vontade. Dia 19 de novembro é celebrado como Dia Internacional do Homem. Dia Internacional do Homem.
Dia 19 de novembro é o dia da nossa bandeira, dia do pavilhão nacional, é o dia da bandeira. Novembro foi separado, parece, para os homens, novembro azul, por um desafio muito grande, por um desafio de câncer de próstata, mas temos tantos desafios que vão vir janeiro, fevereiro, março, e aí se repetem, mas eu peço agora em nome de Jesus, que vocês sejam cada vez mais próximos do Espírito Santo de Deus, que vocês sejam ensinados cada vez mais pelo nosso Deus poderoso, assim como está em Isaías 55, e que vocês sejam direcionados sempre para a direção que está o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que vai te condicionar, te preparar, te habilitar, te capacitar para usar todas as ferramentas, toda a armadura, todas as armas para você vencer os desafios da sua casa e glorificar o nome dEle. E nesse momento vamos vir aqui para cima para a gente tirar a nossa foto. Peço que vocês levem aqui uma bandeira e a gente vai encerrar com esse momento que é sempre o momento final, a nossa foto. Por favor, pessoal, vem aqui para cima. Vem, hoje não tem sorteio, ficaram chupando o dedo, porque o pessoal está entrando fizeram uma manifestação aí que estava sendo muita lorota, tinha uns conchaves aí com o ministro aqui que está subindo agora. Opa, é o meu amigo. Ah, pessoal, um abraço.